Porque essas pessoas que vão descer as águas do batismo, e você que já é cristão, você precisou tomar uma decisão um dia na tua vida, e você precisou renunciar a ciclos do passado. Então eu quero falar sobre ciclos do passado. No dia 17 de maio, fui lá pesquisar no meu WhatsApp. A Larissa me mandou um WhatsApp com a seguinte mensagem: amor, ontem, enquanto eu tomava banho, Deus falou assim para mim: você e seu marido estão quebrando ciclos. Você e seu marido estão quebrando ciclos. E ela falou: amor, mas eu não entendi muito bem o que é isso. Eu não entendi muito bem. E não há nada muito na internet falando sobre isso. Eu aqui achei uma pregação da Ana Paula Valadrão e eu... Escuta aí, vê que você entende. Eu fui lá, assisti a pregação, uma bênção, né? A palavra de Deus sempre é bênção. Só que aí eu saí daquilo lá falando: o que são ciclos? O que são ciclos geracionais? Que Deus tocou no coração da minha esposa e falou que Deus está quebrando nós. O que são esses ciclos? O que são esses ciclos agora que vocês 5 estão professando e quebrando agora? Aí eu fui entender. O que é um ciclo? É algo que existe um padrão, ele tem uma repetição. Para vocês entenderem bem claro, quando eu falo de primavera, verão, outono, inverno, isso são ciclos. Ciclos que começam, acabam, mas depois de um tempo eles voltam novamente. Então é algo que não tem fim, é algo que é eterno. Não tem como nós chegarmos, por mais que a natureza esteja toda bagunçada por causa das ações do homem, eu falar: inverno, você não será mais inverno, agora você será verão. Não tem como, porque o único que pode, tem o poder de mudar isso é Deus. Ele que pode agora estabelecer novas coisas, mas se Ele não falar, vai continuar aquele ciclo. Inverno sendo inverno, verão sendo verão. Então, há um padrão de repetição. Eu sei que o horário está avançado, eu vou ser bem breve, mas eu quero tentar, isso que está queimando no meu coração, tentar transmitir para vocês. Posso ser que para vocês não faça sentido, mas Deus está falando muito comigo acerca disso. E aí eu fui ver, gente, como que os ciclos geracionais, eles moldam o ser humano que vai se tornar adulto. Ele molda o homem, a mulher que nós nos tornamos hoje. E aí eu fui dar uma olhada em algumas matérias e artigos para não ficar só nas palavras dos cristãos, nas palavras dos crentes. Eu fui ver o que a academia, os médicos falam sobre esse ciclo geracional. Então, uma matéria lá do UOL tinha o seguinte: desde pequeno, filhos se espelham nos pais e costumam seguir os seus passos nas atitudes e escolhas. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Vamos ver se... Estou na introdução, vamos ver se eu consigo. Outra matéria, eu capturei aqui as palavras de uma psicóloga chamada Thalita Martins. Ela disse: muito do que somos adquirimos nesse contato familiar, e isso tem características muito importantes para a formação da nossa personalidade e também do nosso caráter. Ou seja, quem nós estamos nos tornando hoje, as nossas atitudes que nós tomamos hoje, é tudo mediante ao nosso ciclo familiar, aos ciclos de gerações na qual nós temos vivido, a qual nós temos sido carregados. Aí eu achei lá também uma matéria da revista chamada Revista Mulher. Aí eu fui ver que essa revista falava sobre isso. A matéria era: alerta vermelho aos papais e mamães de plantão. Especialista confirma que crianças reagem emocionalmente à forma como são tratados e tendem a reproduzir o comportamento que
vivenciam. Ainda segundo a psicopedagoga Maiara Zombabi, da Clínica Pediátrica Casa Curumim, ela disse: criar os filhos de forma repreensiva, violenta, sem diálogo, com poucos espaços para negociação ou com imposição, sem vontades de levar a diversas, pode levar eles a diversas consequências na personalidade adulta. Ela ainda complementa: muitas vezes as formas autoritárias são reproduzidas automaticamente, sem intenção. Tem coisa que a gente não percebe. Esses são os ciclos geracionais. São os problemas que os filhos carregam do pai e da mãe. Vou voltar o foco um pouco para vocês aqui agora. Vocês vão nascer de novo. Ao morrer e ao nascer, a nossa igreja chama família Ruiós. O Ruiós, ele vem da palavra grega, que significa filhos maduros. Só que a Bíblia em João diz que Jesus veio para todo mundo. Então, João vai falar que todos o quanto recebeu, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Só que esse filhos, o autor lá, ele não está escrevendo filhos maduros, ele usa uma outra palavra. É como hoje eu falo assim, o Ricardinho, por mais que a gente chame ele de Ricardinho, mas ele é o Ricardo. Ele é o filho do Ricardo, pai. Ele carrega a herança do pai, porque agora ele já é um filho maduro, grande. Só que aqui em João, que eu falei para vocês, eles estão falando o seguinte: agora todos o quanto receberem, vocês se tornaram agora o quê? Alices de Deus. Vocês são bebês. Vocês são, a palavra usada é teknon. Ou seja, quando você mergulhar nessa água e você levantar, você vai ser um recém-nascido de Deus. Vocês vão ser bebezinhos na fé. Então, e nós aqui, crentes já maduros na fé, nós precisamos entender que nós também somos responsáveis por esses ciclos gerenciais que nós vamos formar em vocês. Porque se sem querer, se eu colocar um peso muito forte sobre você, se sem querer, sem eu perceber, eu for rude com você, se eu sem perceber, eu for um líder, que não é um líder segundo o coração de Deus, vocês vão crescer adultos com problemas. E vocês vão gerar outros cristãos com problemas. E esse é um ciclo. Vocês estão entendendo? Isso se repete também na onde, gente? Na nossa casa. E qual seria então o maior problema desses ciclos gerenciais? Porque você pode falar: Tiago, eu tive uma criação muito boa, meu pai foi um excelente pai, minha mãe foi uma excelente mãe. Mas nós precisamos entender, por mais que eles foram bons pais, boas mães, eles te educaram muito bem, você considera muito bem, mas a educação que eles te deram, se eles não estiverem com Jesus, já é uma educação influenciada por maldições. E é sobre isso que eu quero falar com você e comigo nessa manhã. Que nós precisamos entender o problema do ciclo geracional, porque ele tem um problema maior. E o problema maior é que começou através de um homem. Quem ousa falar o nome desse homem? Adão. Adão, ele abre-se um ciclo para toda a geração que viria após ele. Essa geração poderia viver muita bênção, ou ela poderia viver muita maldição. Deus disse, todo mundo conhece a história de Adão e Eva? Acho que vocês conhecem, uma das histórias bíblicas mais conhecidas. Mas Deus fala para Adão: Adão, no dia que você comer desse fruto, certamente você morrerá. Adão, no dia que você comer desse fruto, você atrairá para si uma maldição. Você atrairá para si algo que eu não projetei para você, Adão. E Adão vive. A gente
gente não sabe. A gente lê a história da Bíblia e pensa que foi do dia para a noite. Fez isso, aconteceu isso. A gente não sabe. Adão pode ter vivido lá 1000 anos, 10.000 anos. Vai saber quanto tempo Adão. Mas em um momento, Adão questionou essa fala de Deus. E o erro de Adão, ele vai afetar não só a família dele ali, mas agora vai afetar toda a humanidade. Agora todos nós, por conta do erro de Adão, porque ele ouviu a serpente, a serpente falou para Eva: olha, Deus está mentindo. Deus não quer que você seja igual a Ele. Não, coma que você será igual a Deus. A serpente usada ali pelo maligno veio para quebrar o princípio que Deus já tinha estabelecido. Quando Deus ele vai criar o homem e a mulher, sabe o que ele fala? Ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós, Adão, já era a imagem e semelhança do Deus vivo. Ele já desfrutava de tudo que Deus tinha sonhado para ele. Mas Adão quis mais. E aí, por fazer isso, Romanos capítulo 5, Paulo vai falar: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado de morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, por que a gente não pode batizar a Alice aqui agora? A gente olha para a Alice, a gente fala: isso não tem pecado. A Gigi, tão lindinha, não tem pecado. A Maria não tem pecado. Vamos batizar ela. Só que a palavra de Deus diz que por conta de Adão, todos nós já nascemos pecadores. A Alice já é pecadora, gente. Essa é a nossa condição caída, afastada de Deus. A Alice já vive, só que ela não vive uma vida de pecado, porque ela não tem entendimento ainda. Então por isso que Deus leva em conta o coração de uma criança. Jesus fala: olha, seja como uma criança. Aprenda com os pequenininhos, porque eles são puros de coração. E aí a gente agora volta aqui e fala: poxa, Adão, valeu. Por conta de você agora, tudo que eu já faço, já tem a tendência do pecado. Então o maior problema, então você pode falar: eu vim de uma meus pais foram tão bens, os meus avós foram tão bens, nos ensinaram muito bens. Glória a Deus por isso, que eles tiveram essa essência, esse sinal, esse entendimento. Mas, mesmo assim, eles estavam ainda moldados pelo padrão do pecado, padrão de Adão. Então às vezes fala: olha, realmente meu pai às vezes ele era um pouquinho egoísta aqui, por mais que ele era bondoso, às vezes aqui ele falhava nessa área. Essa pessoa que às vezes nós podemos endeusar, mas ele falhou em algumas áreas, porque o pecado faz isso, não faz nós sermos completamente perfeitos. E aí, o problema, então, que por mais que sejam boas as minhas intenções, por mais que eu viva querendo agradar as pessoas, mas se eu vivo afastado de Deus, todas as minhas decisões, elas já foram afetadas, elas já foram manchadas pela nossa natureza pecaminosa. Então por mais que eu seja um cara muito bondoso e falo: olha, eu ajudo todo mundo, olha, eu faço bem a todo mundo, ajudo a velhinha a atravessar a rua, mas mesmo assim, eu me vanglorio porque eu ajudei as pessoas. Eu vou lá e agora eu abro o meu Instagram e mostro: estou aqui ajudando os necessitados. Olha, mundo, eu estou fazendo, você não. Porque isso que nós fazemos, por mais que as intenções sejam boas, elas já estão afetadas por essa natureza pecaminosa de Adão. Gente, o ciclo geracional, ele é muito importante na formação da pessoa. E a Bíblia, ela é tão clara sobre isso, que Abraão, ele é um homem considerado o pai da fé dos cristãos.
o pai da fé dos judeus. Abraão, nós olhamos para ele e falamos, esse é o pai da fé. Se eu preciso aprender a ter fé, eu preciso olhar para esse personagem bíblico, porque ele está na galeria dos heróis da fé. Ele é um homem cuja idade já estava avançada, e Deus promete a ele, olha, você será pai de multidões, a sua esposa, que é estéril, e ela também já é velha, está com a idade avançada, ela também será mãe de multidões, vocês serão pais de multidões. Esse é o pai da fé. Mas olha só o que ele faz. Ele, no comecinho da sua jornada, ele mentiu. Ele, casado com a sua esposa, a terra passou por um período de fome, eles precisaram ir para o Egito, ir para outra terra. E ao chegar lá, a Bíblia fala que a esposa dele era muito bonita. E o que ele fala? Olha, com medo de morrer, ela não é minha esposa, ela é a minha irmã. E aí, o faraó, ali, o presidente do lugar, toma ela, então, para ser esposa dele. E aí, depois, esse homem que toma essa mulher, fica sabendo que ela era uma mulher casada, uma mulher que tinha um esposo, e era o Abraão. E aí ele vai e fala, o que você fez comigo? Você quer trazer uma maldição para a minha vida? Toma tua mulher e vai embora. Pega o que você precisa e vai embora. Então a gente tem aqui um pai cometendo uma mentira, tentando levar vantagem, conseguir as coisas. Vocês estão captando comigo? Estamos falando de ciclos geracionais. Então a gente tem esse pai que fez isso. E o filho dele agora? O filho dele lá na frente, a terra passa pelos mesmos problemas que o pai dele estava vivendo. E o filho dele falou, vou lá para o Egito que lá tem comida, vou lá para aquela terra lá pegar uma comidinha. Chegando lá, ele comete a mesma coisa. Ele fala, tá vendo aqui a minha esposa Rebeca? Ela não é minha esposa, ela é a minha irmã. E aí o faraó toma ela para a esposa, e depois a mesma cena. Um ciclo está se repetindo, um ciclo de mentiras, um ciclo onde nós estamos vendo uma família sendo moldada por esse ciclo, mentira, enganação. E agora então, o pai de Isaac, Abraão, mentiu, quis ver uma vida de enganação, o filho mentiu, quis ver uma vida de enganação, agora vem a terceira geração. Mas eu vou dar uma pausa aqui. Olha só essas palavras de Deus aqui no livro de Deuteronômios. Palavra difícil, né? Deuteronômios, capítulo 5, e o verso 8 a 10. Diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo da terra. Olha o verso 9. Não prostrarás diante deles e nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso. Agora, olha só o que Deus faz: que castigo os filhos pelo pecado dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Certo? Então, Deus está falando que Ele vai castigar os pecados dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Primeira geração foi Abraão. Segunda geração, Isaac. Vamos para uma terceira geração dessa família. Essa família agora, Isaac e Rebeca, eles vão ter filhos. E a Bíblia fala que agora, esses filhos, já na barriga, no ventre da mãe, eles já começam ali batalhando e brigando. Vão dar luz a um filho chamado Jacó. Temos aqui a terceira geração, Jacó. E agora Jacó, então, ele nasce e cresce com uma rivalidade grande com o seu irmão. Possivelmente ele olhava as coisas do irmão e queria as coisas do seu irmão. E naquele tempo bíblico, era muito comum o pai, ao final da vida,
ele chamava os filhos e ele abençoava cada filho. Então ele chegava lá e falava: filho, olha, você será bendito, você isso. E dava a bênção para o filho mais velho, a bênção da primogenitura. E falava: filho, continua o nosso legado agora. Filho, você agora já é o meu herdeiro. Ele dava isso. E nessa história aqui de Jacó, o pai dele, Isaac, está agora nessa velhice. Ele vai falar agora: eu vou passar a bênção, eu vou abençoar o meu primogênito. Só que Jacó não era o primogênito. O irmão mais velho dele, embora eles eram gêmeos, mas o irmão dele, chamado Esaú, ele nasceu primeiro. A Bíblia fala que Jacó, ele nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão. Mas então a bênção pertencia a Esaú. Mas o que é o ciclo geracional? O que é esse problema na família que nós vamos levando não, é normal. Meu pai fazia isso, eu faço. Meu pai desviava fundos, então eu desvio. Meu pai, ele adulterava, então eu adultero. Meu pai fumava, eu fumo. Tudo que meu pai fazia, eu faço porque é normal, é um ciclo. Eu aprendi. Então eles foram. E aí chega agora na velhice aqui de Isaac. Ele fala: eu vou passar a primogenitura para você, Esaú. Vai lá, faça um sopão para mim, que quando você trazer, eu vou comer e te abençoo. Porque ele já estava cego, ele não conseguia mais enxergar, ele já estava partindo de arrasta para cima, certo? E aí o irmão dele, Jacó, ouve isso. E Jacó fala: mãe, não, eu quero essa primogenitura. E aí Jacó, junto com a esposa de Isaac, então Jacó, junto com a sua mãe, eles armam, eles planejam: não, filho, você que vai ter a primogenitura do teu pai, é você. Então a gente já vê que esse lar já estava um lar disfuncional. A mãe tinha um filho preferido, porque a mãe sabia que a bênção era por outro filho, mas a mãe amava provavelmente mais aquele filho. Já havia ciclos ali que estavam sendo corrompidos. E o que acontece? Jacó, então, ele consegue enganar o seu pai. E Jacó recebe a primogenitura do seu pai. Ele recebe a bênção do seu pai. Então agora a gente tem aqui essa terceira geração sendo formada debaixo de traições, debaixo de mentiras. Jacó ficou com medo do irmão dele, ó. Zarpou, foi viver. A mãe dele falou: vai lá morar longe, que eu tenho meu irmão, vai viver com ele, assim seu irmão não te mata, vai embora. E ele teve que sair da terra dele, do lugar que ele cresceu, do convívio das pessoas que ele tinha. Por conta disso, ele foi embora. Vocês estão entendendo? Vamos avançar. Então, eu quero que vocês só compreendam esse ciclo geracional. Agora, Jacó vai formar a sua quarta geração. Só que para ele formar a quarta geração, ele foi um enganador. Ele enganou o pai dele. Ele enganou o irmão dele. Ele traiu o pai dele. Ele traiu o irmão dele. Agora ele vai para a terra. Ele vê: uau, que moça bonita, quero me casar com essa moça. Chega no pai dele e fala: olha, o que eu faço para casar com a sua filha? Ele fala: olha, faz o seguinte, trabalhe por mim 7 anos, e nesses 7 anos, depois que você trabalhar, com certeza ela será sua. Olha o cara: vou casar com essa mulher bonitona, vou casar com a Larissa, 7 anos para mim vai ser nada. Vou trabalhar. E ele trabalhou. Só que, já assistiram Pica-Pau? Do nada, né? Pica-Pau. Tem uns episódios de Pica-Pau lá, que Pica-Pau, o Zé Curubu vai casar e tá a moça com o véu aqui, aí ele só descobre quem é quando levanta o véu. Não sei se vocês já lembram dessa cena do Pica-Pau. Nessa época aqui era a mesma coisa. Então, Jacó estava bonitão lá, esperando a noiva dele entrar, aquela bela. E ela vem toda aqui, ó. Toda tampada, toda trabalhada. Vai lá, casa,
vai para sua noite de núpcia e pá, descobre que foi enganado. Não era aquela mulher por quem ele trabalhou 7 anos. Era a irmã mais velha dela. E não era ela que ele era apaixonado. Não era por ela que ele trabalhou e deu 7 anos da vida dela. Era uma outra pessoa. Agora o enganador foi enganado. O enganador foi enganado. E aí agora ele fala: por que você fez isso comigo, tio? A própria família, por que você fez isso comigo? Não, aqui nessa casa a gente não casa o filho mais novo antes que a mais velha. Se quiser a minha filha mais nova, eu te dou também. Pausa. Naquele tempo podia ter mais de uma esposa. Você tinha que dar para uma e tinha que dar para outra as mesmas coisas. Você tinha que suprir as duas. Então, se você dá um anel de diamante para ela, você tinha que dar a mesma coisa para outra. Isso era o costume daquele tempo. Tá bem? Hoje, eu sou o marido de uma só mulher. E ela é esposa de um só marido. Tá bem? Mas naquele tempo podia. Então, vou casar. 7 anos passam rapidão, é ela que eu amo, é ela que eu quero. E casou e finalmente eles tiveram seu casamento depois de 7 anos. Agora vamos para a gente finalizar essa família aqui, que essa família, meu Deus. Mas a gente está vendo aqui homens de fé. Sabe por quê? O pai dele era Abraão, certo? O filho de Abraão foi Isaac. O filho de Isaac foi Jacó. Sabe como Deus é conhecido? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não importa o ciclo que nós estamos vivendo, não importa os erros que nós estamos carregando no nosso passado, Deus, Ele é capaz de mudar destinos. Deus, Ele quer mudar os nossos destinos. Ele quer se tornar o Deus do Tiago, o Deus da Larissa, o Deus da Sayuri, o Deus do Bruno, o Deus do Delfim, o Deus da Dora, o Deus do Ricardo. Ele quer se tornar o Deus da nossa vida. Então, a nossa história, o nosso ciclo pode tentar definir quem nós somos. Mas Ele fala: eu posso e eu mudo destinos. E para finalizar essa família, agora Jacó, a 4ª geração, ele teve um filho muito amado, um filho da sua velhice, com a mulher que ele tanto amou, com a mulher que ele esperou 14 anos para ter com ela, chamava José. E esse filho agora, ele é um filho que ele tinha sonhos, ele tinha desejos de Deus, ele tinha sonhos, ele compartilhava com seus irmãos. Só que essa casa de Jacó foi uma casa que nasceu tão disfuncional, tão problemática, carregadas de mentiras, carregadas de traições, que agora os irmãos pegam José e falam: aqui não, e vendem ele como escravo para o Egito. E fala: não, José, sai daqui. E rejeitam o irmão e mentem para o pai: olha, teu filho foi morto. Então a gente vê o problema que o ciclo geracional ele traz para nós. E quando eu olho para minha família, eu vejo o pouco que eu conheço. Eu queria ter sentado com a minha mãe para poder entender mais sobre a minha família, tal, para eu ter mais clareza. Mas o que eu lembro, eu tive avós separados, meus pais se separaram. Aí vem para os filhos também têm problemas e se separam. Vamos olhar para os tios se separam. Então, eu olho para a minha família e falo: eu não vou ser feliz, por que eu vou casar? Por que eu vou querer projetar uma família, sendo que eu olho para o meu passado e tudo indica que agora só espera para mim o quê? A separação. E é normal. Então as pessoas, elas vivem isso e falam: é normal, se não deu certo eu vou com outro, não deu certo eu vou com outro. E vamos tentando preencher essa lacuna, essa falha grave que é criada na nossa geração. Quando eu olho para a minha geração, eu vejo abandono, gente. Eu vejo meu pai sendo abandonado, eu vejo meus tios sendo abandonados, eu me vejo sendo abandonado por um pai. Aí eu falo: não, quando eu tiver meu filho, eu não vou querer abandonar ele. Eu vou
vou querer tentar suprir o meu filho. E daqui a pouco eu vou falar para você um pouquinho mais sobre isso. A minha família, nós vemos o quê? A questão do maltrato. Então, se houve maltrato para o meu pai, do meu avô para o meu pai, se houve maltrato do meu pai para com a minha mãe, se houve maltrato do meu pai para comigo, eu vou replicar isso, eu vou viver nesse ciclo. E nós vamos vendo, e como nós vimos os especialistas falando, nós vamos replicando aquilo que nós vamos aprendendo no nosso lar. Nós vamos replicando aquilo. Então hoje, vocês estão falando, estou rompendo com esse ciclo, eu estou quebrando isso. É isso que vocês estão declarando nessa manhã. É isso, você que já entregou a sua vida para Jesus, você está falando, Jesus, eu rompi com isso. Então a gente vai ver famílias que elas são carregadas por vícios, vamos ver que elas são carregadas por N coisas, e os filhos vão replicando tudo que foram aprendendo com os pais. E assim nós vamos criando famílias, gerações distorcidas, aonde habilita agora algo muito poderoso. Algumas igrejas mais neopentecostais vai chamar isso de maldição hereditária. Mas, porque eles acreditam que tudo isso que eu estou te falando, se na minha família existia lá meu avô, que ele tinha problema de bebida, bebia até cair, aí agora tem o meu pai que teve problema com bebida e por isso houve a separação, aí agora o filho então, por crescer vendo o pai bebendo, então agora, o que essa teologia vai falar? Há um demônio que está te acompanhando de geração em geração, que ele está agora fazendo você repetir os ciclos da tua família. Mas a dura verdade é que não são demônios que são habilitados a fazer isso na nossa vida. É uma pessoa que você nem espera. Quem que nos amaldiçoa, gente? Se nós vivemos longe, se nós o desprezarmos, se nós não ouvirmos os seus ensinamentos e não seguirmos, é o próprio Deus que nos abençoa, que nos amaldiçoa. Ele tem o poder de nos abençoar e tem o poder de nos amaldiçoar. Para você ver. Então não são influências malignas, nem é um demônio que está te acompanhando, mas falando, ó, filho, você está vivendo afastado de mim. Então, por conta lá de Adão, que quebrou uma aliança comigo, você está debaixo de uma maldição. Por isso que esses ciclos se repetem, e você vê famílias e famílias sendo destruídas. Por quê? Porque há uma maldição sobre essa família. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso agora ir para um retiro espiritual, para poder então quebrar toda essa maldição hereditária da minha família sobre mim? Não. Nós precisamos de um único passo. Nós precisamos fazer apenas uma coisa. A boa notícia que eu quero que vocês escutem é o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, nós não precisamos ir e fazer artifícios e falar, agora, então, eu fui na igreja uma vez, eu ouvi que eu matar uma maldição, então agora eu vou no retiro, agora eu vou fazer tal coisas, eu vou comprar mezuzás, eu vou colocar as coisas aqui. Não, você não precisa fazer nada disso. Você precisa fazer apenas uma coisa. Jesus, eu sou nada sem ti, Jesus. Jesus, os ciclos geracionais falou que eu deveria ser um abusador. Os ciclos geracionais falou que eu deveria ser um alcoólatra. Os ciclos geracionais falou, Jesus, que eu deveria ser, ó Pai, uma pessoa maldita nessa terra. Os ciclos da minha família falou que eu deveria trair a minha esposa. O ciclo da minha família falou que eu deveria ser tanta coisa, Jesus. Mas eu estou aqui para falar que os ciclos da minha família, os ciclos geracionais não vão definir quem eu sou. Que a partir de hoje, Jesus,
O Senhor já carregou tudo naquela cruz do Calvário. O Senhor já se tornou maldito por mim, Jesus. E agora então eu estou vivendo uma nova vida em Ti, Jesus. É isso. É a boa nova do Evangelho. Isso é que Jesus quer que eu comunique a vocês. Eu quero que vocês entendam isso. Aí você pode falar assim: Tiago, mas eu estou na igreja, eu não consigo ver isso, eu consigo ver que eu tenho problemas ainda. Jesus precisa, uma palavra difícil, deixa eu ver se eu vou travar minha língua, que nós ressignifiquemos. Jesus quer que nós falamos: não, cara, não pensa sobre isso mais. Se você acha que você ainda é um enganador, se você acha, não. O que Jesus fala para mim e para você? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Gente, vocês que vão se batizar, isso aqui, ó, eu fui, acho que umas 2 semanas atrás, eu fui no velório, no enterro. E a gente foi no enterro, e vocês já foram no velório também. E é muito parecido com isso aqui. Só faltou ter as folhas aqui. Porque tem um caixão no meio. Certo? E aí aonde tem um morto aqui, a gente vem aqui. Muito bom ter convivido com você. Foi muito bom as alegrias que nós passamos. Só que no enterro, aquele morto vai embora. Desce a sepultura. Eles aqui, o convite de Cristo é: entra aqui, desça, morra para você, morra para suas vontades, morra para os seus desejos. Sabe isso? Tudo que o Tiago falou aqui sobre ciclos geracionais e tudo que você acha que você está carregando de errado, e que tudo que acontece na tua vida é porque você falhou lá no passado. Jesus fala, como acabei de ler para vocês: agora vocês estarão em Cristo. Isso vai ficar no passado. Vocês vão morrer. Só que, ao contrário de um enterro, de um velório, vocês vão emergir das águas, vocês vão ressuscitar com Cristo, vocês vão viver uma nova vida em Cristo, vocês vão viver uma novidade de vida. Então você que já participou de uma igreja, você que já experimentou disso, mas hoje fala: Tiago, eu não consigo, porque problemas, ciclos geracionais, eu já sendo um bebezinho da fé, e pessoas me machucaram, e pessoas fizeram tantas coisas comigo. O convite é Jesus falando para mim e para você: as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Viva o novo de Deus. O passado ficou para trás. Repita comigo: o passado ficou para trás. O passado ficou para trás. Gente, esquece o passado, esquece aqueles que te machucaram, esquece aqueles que te feriram, esquece. O passado ficou para trás. Olha só, Isaías 43 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Cristo quer fazer uma coisa nova na minha e na tua vida. Cristo quer fazer algo novo em nós. Rompa com o teu passado, rompa com os selos que já colocaram em você. Rompa, olha, aquele ali é o nada, ali está indo mais uma pessoa que não presta, ali está indo mais um não. Fala: esse selo não está sobre mim, o meu passado não me pertence, porque agora tudo ficou para trás, eis que tudo se fez novo. E aí, estou indo para a conclusão. Então, se você fala: mas eu não consigo ainda entender isso, eu estou na igreja, eu vivo, mas eu me sinto aprisionado, preso por palavras, situações que aconteceram na minha vida, eu sou preso. Aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: portanto agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nada agora mais que possa nos prender, porque agora nós estamos em Cristo.
Amém? Amém? Então, gente, para a gente concluir, se você se identificou que tem repetido padrões, às vezes você faz as coisas e você nem percebe, você tem comportamentos e você nem sabe porque você está tendo aquele comportamento. Você tenta buscar um sentido para a sua vida, você tenta buscar uma resposta, mas você não consegue encontrar e você fica repetindo. Eu quero dizer para você, só Jesus vai preencher isso. Só Jesus vai romper esse ciclo negativo da tua vida. E hoje, eu e você, nós podemos experimentar Jesus. Nós podemos falar, Jesus, muda o meu destino, muda a minha vida. Então, o convite que eu faço para você é, se você entendeu o que eu falei e você quer romper os ciclos da tua vida, é você que tem que dar espaço, não sou eu, não é a Lari, é você que tem. Você sabe os ciclos que tem na sua vida. Então, eu quero convidar todo mundo a colocar a mão no teu coração. Você não precisa vir aqui na frente, você não precisa se expor, mas eu quero que você coloque a mão no teu coração. Você sabe o que você tem vivido. Se você tem vivido uma vida completamente afastada de Deus, fala, Deus, eu quero agora ver uma vida perto do Senhor. Faça uma oração do seu jeitinho, do jeito que você sabe falar com Deus. E converse com Ele, porque Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. Ele fala, eu estou aqui te ouvindo. Então eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão no teu coração e fala, Senhor, eu quero romper esses ciclos. Eu quero quebrar isso que foi gerado na minha vida. Senhor, Pai, quantas vezes, Senhor, nós tentamos fazer as coisas por nós mesmos, ó Pai. Deus, quantas vezes nós somos taxados, ó Pai, de perdedores. Nós somos taxados, ó Pai, de tantas coisas. Senhor, a gente cresceu e viveu, Pai, uma vida baseada nos nossos traumas do passado, Pai. Como isso nos prejudicou a sermos teus filhos, ó Deus. E vivemos uma vida completamente afastada de Ti, Senhor. Pai, mas essa manhã nós entendemos que é uma manhã de renovação, uma manhã de esperança, uma manhã na qual nós podemos dizer, Jesus, vem até nós. Senhor, rompa com isso. Rompa, Pai, com essas feridas que tanto marcou a minha vida. Rompa, Pai, que eu venha viver, Pai, uma plenitude de saber que eu sou filho. Oh, Jesus, nós queremos tanto de Ti. Nós queremos tanto de Ti. Nós queremos, eu quero que você com seus olhos fechados ainda, com a mão no teu coração, eu quero que você comece a liberar perdão para a pessoa que te feriu. Eu quero que você comece a liberar perdão. Eu sei que é difícil, mas libere essa pessoa. Fala, Senhor, essa pessoa me feriu, me magoou. Quanto mais eu precisei, Senhor, essa pessoa me abandonou. Senhor, quantas vezes eu precisei e busquei algo e me senti tão sozinho e esquecido, Senhor. Nos ajude a perdoar. É tão difícil eu sozinho perdoar, mas o perdão é uma decisão. Senhor, eu não quero mais ver a minha vida presa ao passado. Eu não quero mais ver a minha vida, Pai, presa a situações, ó Pai. Oh, Senhor, nos faça viver realmente o novo. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Se o Filho vos libertar, você será livre. Viva uma vida liberta por Jesus. Deixa a escravidão de lado. Deixa o pecado de lado e fala, Jesus, eu quero viver agora livre. Eu quero viver livre. Oh, Senhor, não há nada melhor. Não é nada melhor que o Senhor. Não há nada melhor que o Senhor. Oh, Senhor, continue falando com Deus. Ele quer ouvir a tua voz, o jeitinho que você fala com Ele. Fale com o Papai do céu. Obrigado, Jesus.
cura, ó Pai, nos cura de pensamentos errados. Nos cura, ó Pai, nos liberta das prisões que colocamos, ó